Hoje, a forma como a mulher vem sendo tratada nos discursos políticos está muito abstrata, a meu ver. Então, do lado da campanha do Flávio, vem essa proximidade com a própria mulher dele, com as filhas, esse homem de família e tudo mais, mas é um histórico muito difícil de reverter a noção de que políticas públicas o bolsonarismo tem a oferecer para mulheres, quando no governo do pai, para começar, o ministro das Mulheres foi extinto, não havia uma conversa direta com o público, com o eleitorado feminino, ao contrário, havia uma hostilidade, inclusive muito palpável nas mulheres jornalistas, mas não só. Eu estou tentando afastar o meu olhar de mulher progressista e pensar mesmo em entrega feita diretamente para mulheres. A imagem da mulher era a esposa dele, e a boa mulher era a mulher que era evangélica, é a mulher que cuida do marido, é a mulher que... Essa foi muito negligenciada quando você pensa na política pública da pandemia e na política pública armamentista. Então, que são dois tipos de política pública que afastam o eleitorado feminino, mesmo mais conservador, certo? Então, pensando muito concretamente numa mulher ali de periferia urbana, que tem uma mentalidade religiosa, que tem uma mentalidade de... Poxa, eu gostaria de um marido provedor. Eu sou batalhadora, mas eu também gostaria de um marido que dividisse a batalha comigo, né? E tudo mais. Então, assim, tentando me tirar do lugar da mulher progressista puro e simples, né? Eu acho que o Flávio vai ter dificuldades de elaborar entregas passadas do pai voltadas para esse público. Talvez ele venha a elaborar um discurso de entrega de política pública para essa mulher hoje. Mas hoje esse discurso está abstrato, eu já vou chegar no do Lula, mas na do Flávio está restrito a quem eu quero como vice, certo? E como vice, as opções que ele tem são restritas. Tem a Tereza Cristina, que é uma senadora que conversa muito bem, tanto com o Centrão quanto com o agronegócio, que é algo que o próprio Flávio já traz. Então, o que ela agregaria mesmo de diferente é o fato de ser mulher, pura e simples, e ela não é necessariamente conhecida pela bandeira de políticas para mulheres. Não estou falando que ela não as tenha, estou falando que não é a bandeira principal dela. Então, não é uma coisa que... É só o fato dela ser mulher, no momento, que agregaria. E outras duas potenciais vice aí que começaram a aparecer são deputadas, uma que conversa muito com o perfil católico, que é onde o Flávio também quer crescer, tanto que está agendando aí conversas com Frei Gilson, com outros nomes aí do catolicismo, e outra que é nordestina. E ambas têm um perfil parecido com o da Michelle daí, que é um discurso ultra-reacionário do lugar da mulher na sociedade, que até admite algum tipo de protagonismo de carreira, de ascensão social, mas que é basicamente dessa mulher que está numa posição de fazer o homem prosperar, de ajudar o homem a prosperar. Se prosperar também no caminho, melhor, mas não é exatamente o foco desse discurso, né? Só que aí, ao falar de Tereza Cristina anteontem, ao dizer o quanto ela é o sonho de consumo, como vice para ele, o Flávio desliza. Ele fala, olha, ela é o sonho de consumo, ela é uma excelente política, tem um histórico e tal, e eu chamo ela de vozinha, porque ela me lembra muito a minha avó. É o tipo de discurso que, talvez para uma mulher ultraconservadora não doa no ouvido, mas para esses 5, 10% talvez já não cause, Fabiana, né, assim, uma boa impressão. Eu tenho a impressão de que não, tá? Porque qual é o voto... Vamos voltar lá. Quais são os votos que estão na mesa? A gente tem sempre que lembrar que os votos que estão na mesa para serem disputados são o pessoal que votou no Bolsonaro em 18 e votou no Lula em 22. Esse é o eleitor.
entendeu? Porque os outros eleitores, a turma que é do Lula vai votar no Lula, a turma que é do Flávio vai votar no Flávio, ou em outro candidato de direita, se acontecer de o Flávio derreter. Mas é antipetista. Então, quando a gente fala desses 5% aí, que o Maurício fala, né, do IDEA, que o Felipe da Quest fala, que a turma de pesquisa sempre fala, esses 5% aí é a turma que votou no Bolsonaro em 18 e votou no Lula em 22. Quem são esses? São dois grupos. Um grupo é o que nós, na nossa pesquisa, que usamos a nomenclatura do Christian, chamamos de liberais democratas, e a turma da Quest chama de liberais sociais. Mas que essência são aqueles 7% da sociedade que uma parcela de aproximadamente metade desses pode ir para um lado ou pode ir para um outro. Essa turma é bastante antipetista. Essa turma está de saco cheio muito do Lula. E eu falo porque metade dos meus amigos são dessa turma. Eu conheço, eu ouço o discurso o tempo todo. Quem é o outro conjunto dessas pessoas? São mulheres de classe C da periferia urbana, que são extremamente religiosas, extremamente conservadoras. Eu não acho que para essas mulheres, que, de novo, votaram em 18 no Bolsonaro, votaram em 22 no Lula. Para essas mulheres, tem uma coisa muito interessante quando a gente pega a turma que faz pesquisa de campo, né, antropólogos e tudo mais, e você mistura depois com a turma que faz pesquisa qualitativa, que são aquelas pesquisas de sala e espelho. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, qual é a diferença? A característica de quem mora na periferia urbana é uma profunda vontade de ascensão social. E essa profunda vontade de ascensão social, ela repercute de forma diferente entre homens e mulheres. Nos homens, como é que é a repercussão dessa vontade de ascensão social? Eles querem crescer. Eles querem encontrar um caminho. A coisa da versão à CLT vem disso, porque a CLT, na cabeça do brasileiro médio hoje, bate uma coisa é aquele troço que você fica no mesmo lugar pelo resto da sua vida. Você vai ser balconista de farmácia o resto da vida, vai ser caixa de supermercado o resto da vida. Você entra com 20 anos, você está com 50 fazendo, no máximo, tendo virado gerente, ganho um incremento de 50% no salário, isso não é ascensão social. Como é que eu tenho minha casa de campo? Como é que eu tenho meu carro do ano? Como é que, seja lá, carro do ano já não é muito o sonho dessa geração, né? Mas, enfim, como é que eu compro coisas? Como é que eu consumo? Agora, para as mulheres, como é que é o sonho da ascensão social bate? Nos filhos. Então, o problema com o Bolsonaro dessas mulheres era política de saúde e política de educação. É um sentimento de que o Bolsonaro abandonou as coisas que os filhos precisam. Então, eu sei que para uma mulher, se você vai para aquele lado social-liberal / liberal-democrata, as expectativas são as mesmas expectativas da esquerda da Zona Sul do Rio, da esquerda que vai ali de Santa Cecília Pinheiros de São Paulo. Aí a expectativa de qual lugar da mulher é a mesma. Pode estar mais à direita dessa esquerda, mas no fim das contas a cabeça, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de qual é o lugar de quem na sociedade, é muito parecida. Agora, quando você vai para essa mulher da periferia, tem uma coisa que é mais tradicionalista mesmo, que é mais conservadora mesmo. Eu acho que, no fim das contas, um cara que não abandonou sua mulher e fica em casa e ajuda a cuidar das filhas, não precisa lavar a louça, não. Na cabeça dessa mulher, não é o que... Porque você acha que isso está me dizendo em alguma coisa, porque até aqui eu não tudo bem. Eu fiquei um pouco com a impressão de que você tinha uma expectativa de que precisa de políticas públicas especificamente para a mulher, quando eu tenho a impressão... Não. Então eu que te entendi errado, porque o que eu tenho a impressão é que, na verdade, para essas mulheres da periferia, pelo menos é isso que as pesquisas têm dito, o que elas querem é políticas públicas para a família, para os filhos.
Isso, por isso que eu citei a da pandemia e do armamentismo. Eu deixei de fora a educação em particular, mas porque a educação ficou uma coisa muito distópica no governo Bolsonaro, no sentido de que a pandemia interrompeu de um jeito tão dramático qualquer sistema, para além do que eu considero os absurdos que aquele Ministério da Educação do Bolsonaro promovia, mas ainda pensando lá na ponta, para quem não enxergava dessa maneira o fato de que vai entrar, gente, sério. Mas enfim, mas para quem estava só esperando o básico, as escolas pararam de funcionar, simplesmente. Então, eu nem incluí a falta de entrega de educação do Bolsonaro na minha fala por isso, porque eu acho que teria sido difícil para qualquer governante argumentar que estava conseguindo fazer alguma entrega, nem que tivesse feito um milagre de conseguir manter as pessoas, os estudantes engajados. Mas, enfim, não era o caso e tal. Mas eu concordo plenamente com você. O que eu estou dizendo é que o Flávio vai ter dificuldade de empacotar as políticas do Bolsonaro como proveitosas para essas mães de periferia, porque tem esse déficit, tanto na saúde quanto no discurso armamentista de segurança pública, enfim, de coisas que para a mulher são muito caras, são muito importantes. Agora, aproveitando a tua fala, eu queria só fazer um adendo. Isso é um movimento que está crescente. Eu converso muito com a Débora Bizarria, nossa queridíssima colunista, e ela vem detectando isso, e a gente vem trocando muita ideia a esse respeito. As mulheres de periferia das grandes cidades, que são essa classe C que você acabou de descrever, e que tem esse desejo de empreendedorismo e de ascensão social, mas que foca muito mais nos filhos do que em si mesma, elas não formulam o seu pensamento no sentido de se enxergarem como mulheres feministas, da luta por direitos das mulheres, assim, per se, mas elas têm um grau de autonomia e de visão de que elas, de não subserviência, que não é irrelevante. Tanto que, dentro das igrejas evangélicas, algumas denominações adequam parte do seu repertório ali, porque compreendem isso. A mulher, existem denominações e existem grupos específicos em que a subserviência feminina ao marido é um valor maior do que em outras denominações. E eu tenho a impressão, Pedro, de que, pelo menos do que eu conheço, do que eu frequento, do que eu convivo, e aí eu não estou falando com base em pesquisa, eu acho que é algo que a gente pode aprofundar para não ficar na base do achismo. Mas eu tenho a impressão de que a forma como a sociedade brasileira se estrutura hoje, demograficamente, com o número de mulheres que são chefes de família, com o número de mulheres que cuidam do núcleo familiar cujo homem abandonou ou se ausenta ou não tem dado conta de bancar, porque são situações diferentes, mas cujo efeito econômico é parecido, não aceitam de antemão um discurso focado só no homem, né, mesmo, já não aceitariam. Elas têm um ímpeto e uma autonomia que as tornam, mais do que mulheres conservadoras, mulheres que precisam trazer o sustento para dentro de casa. Talvez não mais, eu não quero botar hierarquicamente, mas tanto quanto. Elas são mais de uma coisa, é isso que eu quero dizer. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. Do ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país
país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o Premium e assista agora.